Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar 21 Graus aqui em São Paulo, 10 horas e 48 minutos, dia 12 de maio de 2022. Seguimos firmes na luta. Eu vou fazer aquele overview do início dos trabalhos, colocando aqui na tela o mini índice. Hoje eu estava muito convicto de um movimento de recuperação, porque o CPI norte-americano, o PPI, o índice de preço ao produtor norte-americano, veio em linha, né? Então o mercado provavelmente esperava que viesse acima da mediana, acima de esperado. Então esse movimento intraday, que geralmente eu disponibilizo o meu raciocínio, pessoal, independente do movimento, o importante é entender, para que você possa replicar sem mim. Então, você entende e aí você consegue depois replicar, independente de eu disponibilizar o racional ou não. Essa é a minha ideia. Acima de tudo, é capacitar os alunos, disponibilizando as técnicas que eu utilizo já há alguns anos, a maior parte delas exclusivas criadas por mim. Então, quando o mercado ele negociava perto das mínimas hoje, eu gravei o panorama, lá no Telegram, e eu falei que o mini índice buscaria algo entre 105,100 e 105,290. E ele fez exatamente isso, se a gente pegar aqui, 105,290, esse ponto aqui, 105,285, é uma região que ainda, de certo modo, está na memória dos investidores e vai dissipando, conforme negocia. E ele fez isso, ele subiu aí uns 1.000 pontos, um pouquinho menos, e ele sentiu a região, e está a média de 21, logo abaixo, da máxima de hoje. Então a gente acertou, e muitos investidores que têm caixa pegam esse racional, fazem o day trade, está tudo certo. Mas não foi comando oficial, Então, por exemplo, o que eu enxergo agora no mini índice? Eu falaria em quê? Em compra ou venda nesse momento? Eu falaria em compra. Nessa região aqui de 104,900, eu entendo que é compra e que ainda hoje, então seria um segundo movimento de hoje, e que ainda hoje o mini índice vai buscar 105,690, então daria o quê? Uns 800 pontos aí de movimentação. Lembrando que é o segundo racional de hoje. O primeiro já foi disponibilizado através do Telegram. Então, aqui a gente tem algo do gênero, o mini índice está tendo sim dificuldade em passar essa LTB. Ele tentou uma, voltou duas, abriu em gap e tentou duas vezes hoje, mas eu acho que ele vai conseguir. E a próxima parada acima dessa LTB é 105,690. Perfeito? Então 105,690, na minha visão, vai ser testado logo após o almoço. Se for antes, melhor ainda. Talvez antes, pela volatilidade. Talvez antes. Se quando a gente terminar a gravação tiver lá 104, 105,300, 105,350, aí vai logo em seguida e pega esse patamar. Então vamos ficar de olho aqui no livro de ofertas. Existe mais pressão na compra, Existem alguns indícios de uma possível flexibilização na China. Indícios, já começa a ter alguma reação, pelo menos no intraday, E boa parte dessa pancada, desse gap, foi por causa do minério. E o índice de inflação norte-americano, que ele não veio bom, mas ele veio menos pior que o esperado, Saiu 9,5. PPI subiu 0,5 em abril ante março, conforme previsto, e o núcleo, que os itens mais voláteis, subiu 0,6 em abril. Certo? Muito bem. Cara, se tem um político
que me decepcionou nos últimos anos é esse tal do Rodrigo Pacheco. Eu acreditei nele no início, com todo respeito a quem são seus eleitores, né? Mas assim, é um paspalho, né? Ele ia ser candidato a presidente, viu que não teria... É um paspalho. Com todo respeito, assim. Tanto que não avançou nada, né, na gestão dele. Ele falou em reforma, falando agora em reforma tributária. Ele e o Zé Vendinha. Só que assim, o Zé Vendinha é um bandido conhecido por todos nós. Ele é extremamente inescrupuloso. Inclusive tem um monte de processo aí nas costas. O Zé Vendinha faz dinheiro no mercado, manipulando informações, como fazia, né, aqueles debilóides dos irmãos Batistas, o próprio Ike Batista. Porém, a gente tem que reconhecer que o Zé Vendinha, tecnicamente, é muito capaz. Ou não é, né? Pô, vai falar que não, né? O Zé Vendinha é um cara extremamente capacitado. Ele é genial, mas ele é mau caráter, né? Aí é uma escolha que a pessoa faz, né? Mas o Zé Vendinha é extremamente capacitado intelectualmente. Agora, o Rodrigo Pacheco é dose, né? É dose pra leão. E lembra que eu falei que o Emael seria candidato? Eu acho que ele vai ser candidato pela 6ª vez. Agora, vocês acham que eles são candidatos à toa? São nada, pessoal. Tem uma campanha corre muito dinheiro. Né? Bobo é quem acredita nesses políticos aí, fica brigando, arruma um problema familiar no trabalho por causa deles. Mas eu acho que o cidadão e a cidadã têm que participar da política, mas de uma forma racional, serena e inteligente, como tudo aquilo que eu prego, né? Caros, nós temos um cenário no exterior, né, em relação às criptomoedas, de fim de mundo. Essa tal da Luna aqui, que eu nem sabia que isso daqui existia, foi pro vinagre ontem, né? Caiu 96%, hoje continua em queda. Eu nem sei que medida louca que é essa escala aqui, enfim. Mas eu tava vendo que ela fez um oco. Ó, ombro, cabeça, ombro. Então, digamos que o gráfico, né? De algum modo adiantou o movimento e tal. E as ações da Coinbase... E eu não tô falando isso porque eu tenho esses ativos não, pessoal, que fique bem claro, tá? Ninguém tem Coinbase aqui em carteira. Ontem a Coinbase caiu 26%, hoje ela tá caindo 15%, mas ela já veio de uma sequência de queda, né? Eu nem sei, de repente eu até compraria um pouquinho desse ativo aí se eu tivesse caixa. Da Coinbase, Luna não. Então, se você colocar aqui, por exemplo, na tela o Ether, o Ethereum, você tem uma queda forte. Caramba, que escala maluca aqui, enfim. Você tem uma queda forte do Ether, está nos níveis aqui de quase um ano atrás, né, de julho de 2021. Por que eu estou falando do Ether? Porque nós temos o Bitcoin, eu nunca me escondo, né? A gente entrou no Bitcoin a $37.900. Repito, $37.900, eu não sou daqueles que esconde informação. A gente está tomando um chá, mas também a gente não comprou na máxima. Cara, é o que eu estava falando para os alunos ontem, vai montar um negócio. Vai ser empresário do setor de serviços, da indústria, né? Hoje, você coloca a grana no imóvel, que nem eu tenho aí uma das minhas atividades, você tem que reformar o imóvel, aí o inquilino ainda reclama quando você entrega. Para você ganhar dinheiro mesmo nisso, vai muito tempo. Só que é uma grana que está lá, você não vai gastar à toa, não vai, sei lá, emprestar para um parente, sei lá o quê. É teu patrimônio. Porra, Bitcoin você entrou a $37 mil. Tá 28, daqui a pouco tá lá no 37 de novo. Em poucos dias. Né? É muito diferente. E outra, é uma grana que pode estar lá, né? Então a gente vai acompanhar essa operação, acho que tem grande chance de recuperar. Eu sempre procuro disponibilizar o meu conhecimento, né, sem economias de tempo ou de informação. Então eu fiquei estudando isso daqui ontem, coloquei lá no Instagram.
Dá a impressão que tem um canal de baixa aqui, a mesma região que formou fundo em julho do ano passado, né? Tem aqui uma violação falsa da linha de retorno, a linha inferior, né, do canal. Mas teoricamente aqui está formando sinal de fundo, né? Para quem acompanha, assim como eu faço no TradingView as cotações, às vezes eu acompanho pela Exchange também. Mas como eu uso o TradingView, né, que tem um bom gráfico, qual que é a máxima de hoje? É 30,090, bateu ontem à noite, eu estava jantando na hora. E vendo o jogo do Corinthians também. Se romper o 30,090, confirma fundo, e pelo menos um repique até os 36 a gente deve ter. Né? E no TradingView as cotações viram 21 horas. Então, se começar a subir a partir de hoje, quando virar as 21, a gente pode entender como uma simetria em V, com alvo a 40.050 dólares. Nada mal, né? Ok? Certo. Aí falando do milho... O milho, ele tem um ponto-chave, né? Também coloquei o estudo no Instagram. É 99,20, onde ele confirma ou não um pivô. Dá pra gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa que, no meu entendimento e interpretação, é uma boa referência se ela for vencida. Então tá tudo certo em relação ao milho. A gente fez uma boa manobra migrando para o U. E aí o dólar, né? No dólar a gente tem uma venda. O dólar tem uma cunha de alta, que se tiver a base perdida é um padrão baixista. Não está conseguindo ficar acima de 5,198 e também do 5,203. A gente percebe aí que a linha de retorno, né, a linha superior aqui da própria cunha, o mercado foi acima e voltou. E o grande lance para mim é perder a mínima de hoje. Se perdeu 5,184, ele pode talvez aqui buscar alguma coisa perto da mínima de ontem, que é 5.123.500. E eu renovei uns softwares aí, que alguns programas que eu uso para trabalhar, ainda bem que eu renovei com o dólar quase na mínima. E são programas caros, né? Se fosse renovar agora, a paulada seria das grandes. Então, era época de renovar mesmo, né? Mas eu negociei um desconto e tal, eu renovei com dólar mais barato, abaixo de R$5. Então o dólar, ele tem aqui talvez um ombro cabeça ombro invertido que incomoda. Seria interessante ele ficar abaixo dos 5.203 mesmo, porque aí ele pode atrair vendedores, até esses robôs mesmo, né, que operam dependendo do patamar de preço, ele tem um sinal, daí ele sai predominantemente vendendo, enfim. Então é o que eu penso. E vamos traçar aqui uma LTA curta. Se for perdida, dólar para baixo. Já foi testada, traçar melhor aqui algumas vezes hoje. O que configura aqui uma cunha deflagra uma cunha até menor, né, de menor proporção. Ok? Ótimo, então vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E ontem eu fiz uma live, pessoal, falando um pouco do cenário macro, tá lá no Instagram. Coloquei 2 posts no feed, fiz stories. Quem quiser conferir, tá lá à disposição. Marcos Pereira, querido amigo, saúde e paz, vamos que vamos. Finalmente a obra aqui em casa está chegando ao fim, não é fácil. Muita sujeira e barulho, mas agora a vida começa a voltar ao normal. Sempre grato pelos estudos e parabéns pela entrada no milho. Forte abraço. Muito obrigado, querido Fúria, que Deus abençoe a todos nós. Nós nos mudamos, né, aqui em casa no dia 2 de abril. O primeiro passo foi entregar aos inquilinos o imóvel no qual estávamos em perfeitas condições. Nos encontramos aí no domingo, o pessoal está feliz no imóvel, boa qualidade de vida, isso me deixa muito honrado.
né? A velha ideia de pensar no próximo, né? Querer para o próximo aquilo que você quer para si. E aqui em casa, a gente está caminhando. É um imóvel maior, dá mais trabalho para arrumar, para mobiliar. Ele já estava 80% pronto, hoje diria que está 90%. No final do mês o pessoal vem fazer um trabalho aqui de alguns detalhes de pintura, né? Alguns móveis estão chegando, a gente vai ver um pendente aqui para a sala, porque nós trocamos, tinha ficado com uma iluminação incômoda, desconfortável. Aí eu tenho um crédito lá na Yamamura ali da Consolação, a gente vai lá pegar alguns itens de iluminação. Mas está caminhando e parabéns aí pela sua obra. Zé Roberto Pimentel está conosco há muito tempo, é um querido amigo, né, que caminha conosco já há um bom tempo. Eu fico honrado com a sua presença aqui no canal. Zé Roberto é o nome de um primo que eu tenho que eu gosto muito também, que a gente chama de Beto. O João Vinícius, querido amigo, boa tarde. O INM de Maresias 22 se encontra no 106,100, puxando a perna para criar um V, com aparente força. Ó, matou a charada. Excelente teu estudo. A questão é até que ponto o mercado internacional, sobretudo a China, vão continuar tornando um para queda. A China está fechada há quase 7 semanas. Os casos tiveram seu pico 26 mil por dia. E agora caíram para 1.500. A grande verdade, João, é que a China tocou o terror pela segunda vez, né? Pela terceira. Desde o início da pandemia, para derrubar preço especialmente do minério e de ações. Eles estão comprando, né? Como eu falei que eles o fariam nas vezes anteriores, eles o fizeram, né? Eu acho que amanhã vai fechar perto dos 108 mil pontos, ok? Essa é a minha análise. Que Deus continue conosco, abençoando a todos nós. Então, em relação ao mini índice, se houver um rompimento da máxima de ontem a 106.420, é um pivô, que no mínimo vai jogar o preço a 110.025 na segunda ou terça-feira de semana que vem, e pode chegar a alguma coisa perto aqui do 107.530, essa região um pouquinho acima da média, talvez uns 108 mil pontos. É o meu pensamento. Agora, para hoje, seria muito interessante que fechasse acima, além dos 105.690, que daqui a pouquinho vai testar, que fechasse perto do 105.905, que é essa outra resistência aqui. Então, se hoje fechar ali pertinho do 106, que eu acho possível, amanhã talvez a gente tenha um fechamento próximo do 100. Se for do 107.500, aqui já estaria de bom tamanho. Já deixaria no semanal um sinal importante. Certo? Wilson Martinez, bom dia, professor. Não sei a que ponto é relevante olhar o indicador de acumulação e distribuição. Não vejo ninguém comentando esse indicador nos últimos meses. Mas é sempre bem-vindo. Se você utiliza aí, tem conhecimento e soma para a nossa comunidade, Wilson, tanto você quanto os outros amigos, sintam-se à vontade, que aqui o professor não tem preguiça de trabalhar, avalia tudo que pode nos beneficiar, sem nenhum tipo de arrogância, tampouco preconceito, né? Na minha visão, está tendo uma acumulação desde o início de janeiro, porque o fundo do M22 diário está no mesmo nível de janeiro, porém o indicador está acima do fundo. Ó, genial. Pode traçar uma LTA nos fundos de indicador que indica uma divergência. É relevante essa análise otimista? Sim, porque mostra que o dinheiro esperto está correndo na frente. Esse tipo de comentário, pessoal, é muito bem-vindo, porque ele auxilia nos nossos estudos e tomadas de decisão, né? Muito obrigado, querido, por compartilhar. Né? É exatamente isso. Olha que bacana ser reconhecido, né? O Douglas Henrique está comentando aqui, ó, acabou de passar o 105,100. Por quê? Ontem, quando o mercado estava lá na mínima, né? Ele estava na mínima mesmo, ele estava uns 100 pontos acima da mínima. Eu falei, olha, vai subir uns 1.000 pontos tal, e se romper a máxima de hoje, que era o 105,650, né? A gente pode, né, o mercado pode esticar até acima do 106 e ele o fez. Então é a mesma coisa hoje, eu estou convicto que o mercado busca 105,690. Se romper, próxima parada é 105,905. O 690 vai buscar, na minha visão.
daqui a pouquinho. Né? Então é bacana ser reconhecido, né? Nosso amigo aqui reconheceu. Wesley Oliveira, professor, qual a sua análise? Qual seria o ponto de entrada em Itaúsa? Aguarda montar fundo? Excelente pergunta. Eu já vou aproveitar. Eu vou fazer aqui os ativos fixos, né? Hoje eu estou tomando o energético Bali de melancia, é bom. Olha, Ambev, né? Por exemplo, Ambev, qual foi o ponto de entrada na Ambev? Aquele ponto mais ousado que você pega o ativo numa fase embrionária. Foi justamente... Deixa eu pegar aqui. Foi justamente no dia 9/5, no final do pregão, porque já percebia-se, ou pode ser no after também, um padrão penetrante. A ação está desenvolvendo, mas ainda vale a entrada? Vale, porque somente o V tem capacidade de jogar nos R$15. Então aqui, por exemplo, foi o ponto de entrada. B3SA3 tem um ponto técnico assim de entrada. Olha, tem distância de média, está beirando a banda de Bollinger inferior, né? A queda teve redução de volume e agora o volume projetado é maior, então você estaria comprando por assimetria. Estaria comprando é meio... uma expressão meio... Você compraria por assimetria. Por exemplo, qual foi um ponto de entrada, na minha visão, excelente em Banco do Brasil? Qualquer um desses dias aqui, mas acionou o spinning top no dia 3/5. Mas, por exemplo, ontem negou a barra de anteontem. Então poderia ter sido uma boa entrada. Agora também tem um oco invertido. Qual que é o alvo dele? 36,68, a própria parte alta aqui desse canal. Né? Falando, por exemplo, em ponto ótimo de entrada. Qual que foi o ponto ótimo? Olha, daqui a pouco o Bradesco vai estar R$20. Qual que foi o ponto ótimo de entrada? Houve um teste de uma LTA e a formação de um arame, a mulher grávida em japonês, entre os dias 5 e 6 de maio. Aqui foi o ponto ótimo. Ainda vale a pena entrar? Agora vale. Mas você não está comprando tão descontado. O que é isso daqui? Uma simetria em U. Né? Agora, eu posso ter estudos auxiliares, complementares, para guiar a minha operação? Claro. Então aqui, por exemplo, você pode traçar uma LTA, que deve ser testada ainda hoje, inclusive. E quem sabe rompida, por quê? Tem um gap para puxar preço como um imã, porque eu tenho um padrão que direciona o preço para cima. Agora, nós podemos considerar essa figura formada pela linha de tendência de baixa vermelha e LTA azul como um triângulo? Sim. Aí o alvo mínimo passa a ser o início da figura, 20,62. Então, operar na bolsa é um quebra-cabeças. Não tem... Toda vez que vocês se depararem com alguma coisa assim, rentabilidade mínima garantida de 2%, mínimo de 1%, mínimo de 4%, ou se não, setup infalível. Cara, foge, não tem essa. Operar na bolsa é uma arte, é um conjunto de fatores, inclusive comportamental, depois que você está na operação. Para quê? Para não realizar lucro de forma precoce ou estopar de bobeira. Aí chegando no ativo que o nosso querido amigo pediu. Objetivamente, testou uma região de suporte. Eu acho que o ponto de entrada é agora. Ontem já daria para entrar. Por quê? Fundo mais alto que o anterior, passa a ideia de uma simetria com alvo mínimo a 10,18. Aqui seria um V. Então, o próprio rompimento da média justifica uma entrada. Então, na minha visão, nós já temos uma formação de fundo. Para quem não entrou ontem, entrada imediata hoje. Ok? Então, assim eu respondo o nosso querido amigo. E eu creio que Itaúsa, eu até comentei ontem, Wesley. Wesley é o nome do meu barbeiro, do rapaz que faz minha barba, meu cabelo. E eu tinha um grande amigo, perdemos contato, acho que ele se mudou, que era de Vitória, né, que fez todos os meus treinamentos lá, professor, que é o Wesley.
Então, esse tipo de pergunta é excelente, né? A gente pode trazer um benefício coletivo e obrigado pela tua participação, querido. Então, até o que eu comentei ontem, né? Cara, às vezes eu sou meio maluco nessas coisas que eu falo, mas eu falo porque eu falo com a razão, mas nesse caso, pensando no aluno, eu falo com o coração, né? Por quê? Cara, eu não posso, por exemplo, ser neutro, né? Eu não faço esse trabalho por nenhuma outra razão, senão que eu escolhi fazê-lo, né? A Top Traders é a única escola verdadeiramente independente, que não pega verba de ninguém, não pega bônus, não pega comissão. Eu não condeno quem faz, mas a gente não tem essa política. Então, por exemplo, né, é interessante ter uma ação como Copel em carteira? Claro que é. Mas qual que é o perfil da Copel? É uma ação para bater renda fixa. Eu tenho que ter a coragem, a ousadia de falar para o aluno, olha, você quer pegar uma ação conservadora para bater renda fixa? Compre Itaúsa, não Copel. Né? Então isso exige coragem, mas é para isso que eu estou aqui, para ser diferente. Diferente de tudo e diferente de todos. Ok? Antônio Santos, boa noite, mestre Wagner. O Fed virou puxadinho. Pura comédia, o mundo pagando a conta. Bitcoin, inclusive. Mestre, entendo que Vale está no fundo de um canal no gráfico semanal. Poderia analisar Vale no semanal, mestre? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu sei que você gosta que eu faça o estudo do fluxo, né? Aí eu vou fazer aqui. Sempre quando eu vejo seus comentários, eu lembro de estudar o fluxo. Bom, a gente sabe, né, que fechou abril com saldo negativo de 7 bi 677,799 e acumulava até o dia 6 de maio 8 bi 788,883, mas eles continuaram vendendo. Né? Então, realmente tem uma saída violenta por parte dos estrangeiros e no mini índice eles continuam comprados. No índice, não no mini índice, 153,169, institucionais vendidos 160,286. Falando sobre a Vale, o mini índice ele praticamente foi ali no ponto que nós havíamos comentado, né? Ele bateu no 565, daqui a pouco ele volta e bate o 690 aqui. Então falando sobre Vale, né? Vale no semanal. Então nosso amigo comentou. Está no fundo de um canal no gráfico semanal. Seria guiando esses fundos aqui. Se for isso, não tocou. Eu não consigo. Depois, de repente, você fala as datas que eu tento conectar. Ok? O que eu vejo aqui no diário é que ela acionou, ela deu uma porrada, repicou até a média de 21. Movimento típico aí, sem novidades, né? E ela acionou um pivô de baixa 77,54. Ela tem que firmar o preço acima de 77,54 para anular esse pivô. E pessoal, eu vou ter que pegar meu celular ali, eu deixei carregando uma tomada ali do lado, porque eu anotei os balanços para falar hoje. Eu volto em alguns segundos, já venho. Me desculpem aí os segundos de ausência. Eu fui ali pegar meu celular porque eu deixei carregando. Bom, primeiro deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva para falar aqui para vocês que eu tenho anotado. Vamos ver aqui. Maravilha. Muito bem, bem. Deixa eu começar a fazer aqui os estudos dos balanços corporativos.
Vamos lá. Cara, são muitos balanços. Qualquer coisa depois eu gravo um outro programa e tal. Ontem eu fiz bastante conteúdo lá no Instagram, pessoal. Confira. Então a Vale é isso. Eu acho que Vale é compra. Hoje eu seria muito mais comprador de Vale do que Petrobras. Inclusive eu tenho um aluno que ele opera pesado. Ele tem um family office e eles estão arrepiando de comprar Vale. Eles estão arrepiando de comprar com alvo a R$110. Eles estão comprando tanto a Vale aqui quanto nos Estados Unidos. Deixa eu só acabar os comentários do YouTube, depois eu faço... Aí nós temos o nosso querido amigo José Vander de Deus Filho. Fala, mestre, depois analisa Gabor, Nubank, Netflix, por favor, pra já. Boas-vindas, querido amigo. Eu tô no imóvel aqui que foi construído pela Elbor. E é engraçado que eu comprei no lançamento, eu acho que foi em 2009. Aí eu não acreditei muito no empreendimento, tal, eu vendi. Aí depois comprei de novo em 2019. 10 anos depois. E é construído pela Elbor, né? Bom, Elbor chega numa região de suporte, né, a 2,89. É uma situação de compra. Seja com stop curto ou não, uma situação de compra porque cumpriu uma simetria em A. Ó o mini índice chegando no 115,590, ó. Bingo! Ok? A gente, pessoal, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quase 6 meses, a gente errou racional do YouTube do mini índice 3 vezes. Você pega o número de pregões, tem 20, 21, 22 pregões. Coloca aí que, como não terminou maio, que foram 100 pregões. De 100 pregões a errar o racional em 3, a gente acertou 97% das vezes. Né? Isso não é qualquer coisa. Né? Então as pessoas têm que respeitar o trabalho, gostando ou não de mim, da minha forma de ser, que talvez é diferente do que as pessoas esperam, né? É algo nu e cru, sem maquiagem, verdadeiro, né? Tem que respeitar o trabalho. Né? Nubank, ela é uma das vítimas, entre aspas, de um momento onde a moda é arrebentar com tudo que é de tecnologia. Eu acho que Nubank a R$12, a 10, a 8 era caro, a 3,50 eu penso que é oportunidade. É a minha visão. Eu, se tivesse caixa, compraria Nubank lá na NYSE a 3,50. Pô, mas tem um sinal gráfico, alguma coisa? Tem assimetria, distância de média, chance de ganhar mais do que perder, mas não tem exatamente um sinal. De repente, quando tiver um sinal, vai estar acima de R$4. E aí, Netflix. Assim eu encerro os comentários do YouTube. Pessoal, participem, deixem o like, compartilhem o vídeo. A gente vê vários canais aí perdendo seguidores, aos pouquinhos a gente tem aumentado. Então daqui a pouco a gente bate 20 mil seguidores no YouTube, então compartilhem, né, para pessoas que gostam de abordagens sinceras, diretas, como a gente faz. Sabe qual que é o lance de Netflix? Aqui foram 2 balanços, ó, balanço, porrada, balanço, porrada. Eu acho que talvez a 680, $500 seria a cara, 171 é a oportunidade. Netflix é bem o seguinte, né? Antes, em casa, a gente só tinha Netflix. Então, se queria ver um stream... Tinha o Now, né, lá da Net, mas é diferente, né? 2 filmes no Now, você pagava mensalidade no Netflix. Hoje, por exemplo, aqui em casa, e pessoal, não é são assinaturas baratas. Por exemplo, olha, eu tenho Premiere dentro de um pacote para a gente ver futebol. Né? A gente tem Brasil Paralelo. Pô, Brasil Paralelo você paga... Eu acho que eu paguei R$228 o ano. Né? Mas concorre com a Netflix. Então tem Premiere, que não exatamente tem Brasil Paralelo. Por exemplo, eu peguei uma promoção lá no Mercado Livre. Como eu sou nível 6, a gente pegou Disney+, Star Plus e HBO Max, muito barato. Mas concorre com a Netflix.
E tem a Amazon Prime, você paga R$ 9,90, tem frete grátis. Quer dizer, é uma outra realidade. Então talvez a empresa não volte a 700, 800 dólares. Mas ela pode voltar a 400? Pode. Se ela voltar a 400, ela mais que dobra. Então, oportunidade na minha visão. Ok? É isso que eu penso. Certo? Então, o mini índice, a gente acertou 2 racionais hoje. O primeiro no Telegram, o segundo no YouTube. Ele está rompendo 105.690, está vindo no 105.905, que é o que nós falamos aqui que ocorreria, e acima de 105.905, ele pode buscar o 106.420 ainda hoje. Tem essa possibilidade. Então, continuando aqui os trabalhos. Falando dos ativos fixos, né? Tem YouTube, né? Uma baita de uma configuração de fundo. Fundo forte mesmo, ó, eixo de W a 24 e 22. Aqui a gente vai saber se o voo é de águia ou de galinha, porque é a média de 21 que define isso. A gente tem Santander, que está patinando, mas deve voltar a subir e romper pivô de alta a 33,53. BPAC, né, que é uma piada nesse patamar. Né, mais uma que deve acionar pivô de alta, no caso, rompendo 24,10. Temos positivo, que tem um ombro, cabeção, ombro invertido, teve seu balanço divulgado, está reagindo bem. Tem amplo espaço para subir, no mínimo até 9,34, quem sabe aqui R$11. E FNC tem alguma configuração de fundo muito forte, porque ela consolidou o fundo aqui, ó, batendo 1, 2, 3, 4 vezes e está rompendo o fundo anterior a 9,954. E MAT, índice de materiais patinando, né, porque a gente tem o minério e o petróleo fazendo esse movimento, então essa linha aqui não se aplica. Né, o ponto alto seria o rompimento de 5,585. Não. O sinal de ontem é interessante, é um arami, a mulher grávida em japonês. Nós temos o índice setor imobiliário. Há um sinal de fundo, né, com pico de volume. A máxima 6913 é o ponto que tem que ser rompido para confirmar. Né? O fez nas últimas sessões, porém não de maneira tão convicta. Correto? Então é o ponto a ser vencido. Nós temos o índice de consumo, que é para mim onde está a chave do processo. Né? Parece acumular para formar fundo. O índice de energia, que tenta, né, manter o preço acima de uma estrutura de topos anteriores aqui. Correto? Small 11. Small 11, quem conseguir comprar agora, tiver caixa, na minha visão é uma compra histórica, porque está pegando uma fase extremamente embrionária. É uma excelente, está batendo, ó, as últimas 4 sessões, 3 bateram na mesma mínima, isso consolida a região como fundo, e é claro, o ponto alto seria o rompimento de 104,16, que é o fundo anterior. Né? Aí temos Petro 4 vai subindo aos trancos e barrancos, mas vai subindo, porque tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Nós adiantamos desde dos R$30, aqui um pouco acima de 29. Aí temos Vale, que estudamos. China 11 eu entendo que é uma situação que favorece a compra. Eu seria comprador nesses níveis. Aí temos Cury, tentando montar aqui um fundo duplo. Acho que haverá êxito, né?
Se o mercado fechasse agora, nós teríamos um fora da banda, dentro da banda e um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. Temos Melk. Está há 2 semanas batendo no mesmo patamar, deve consolidar fundo por aqui. E Local Web, né? Local Web é um problema que nós temos em carteira e a gente vai encontrar uma solução, fazendo uma troca ou mantendo o ativo, mas quando o mercado realmente der sinal de vida. Ela continua com boa liquidez e isso é importante. Aí temos Gerdau. Pessoal, para calcular o nosso médio em Gerdau, tem que descontar os dividendos. Nosso médio em Gerdau, como desconta do valor do ativo, tem que descontar os dividendos. É uma situação que favorece a compra. Não fechou gap. E nós temos aqui um Arami, deve continuar um movimento de alta de recuperação. D1 F25 sugere aqui a formação de um topo, né, porque ela tem um ponto mais baixo que o anterior aqui. Isso aqui é típico de formação de topo. Se o preço for mantido abaixo da CLTB, o fará. Aí temos o Ibov, que está na região da bagunça. Esse movimento truncado, riscado do Ibov é muito parecido com o movimento aqui de janeiro. Claro que a queda foi menor na ocasião. Eu interpreto como uma simetria de altas formando, né? Simétrico o movimento, me agrada. E a gente tem o BOVA11 aqui fazendo algo parecido numa região de clímax, formada por uma LTA, uma linha de retorno, banda de Bollinger e agora a média de 5. Né? E o mini índice? Não, o mini índice fez um movimento que a gente acertou 2 movimentações hoje no mini índice. A primeira no Telegram e essa segunda compartilhada no YouTube. Né? Então é possível sim que hoje... Cara, cadê os meus estudos? Aí é dose, né? Os meus estudos sumiram aqui no intraday, mas a gente faz de novo, não tem problema. Né? Existia aqui um gap. Né? Ainda vejo uma simetria altista, ombro, cabeça, ombro invertido. Buscou esse patamar do 590 e depois buscou 905. Então, é possível sim que busque hoje 106,420, por que não? Que aí seria um terceiro movimento que a gente acertaria no intraday. Então o gap foi fechado. Caramba, os meus estudos foram todos apagados aqui no intraday. Uau! Mas faz parte da vida do trader, enfrentar alguns desafios. Não. Ao trabalhar acima de 104,975, anulou o pivô de baixa. E agora precisa manter o preço acima de 105,905 para reunir compradores que elevem o preço até o 106,420. Legal, então tudo que a gente costuma fazer aqui no... O milho é isso, né? O milho dá oportunidade para quem está de fora, um leve descanso, o ponto alto seria rompimento 99,20. A gente concentra aqui os trabalhos agora no TradingView. Então o Bitcoin, na nossa visão, ele vai se recuperar rápido. Nós temos Hash 11, né, como alternativa para quem não tem conta em exchange. Ele é mais líquido, né, que o BitH11. Né, então quem tem conta em corretora, tal tradicional, pode entrar no BitH11 e no Hash 11. Bovespa em dólares sugere aqui a formação de um fundo importante. Esse padrão entre os dias 9 e 10 de maio é o Arame Cross. Ontem o candle verde, hoje também. A simetria no mínimo deve trazer o preço a 22.112 dólares, região da média de 21.
Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de topo, é impressionante. Fluxo para mercados emergentes muito fraco. Hoje eu operaria o MME comprando nesses níveis. Europa, né? Luta aqui para formar um fundo, tem um Arami. Apesar do candle verde, ele é negativo porque fechou aqui em cima ontem, mas é uma boa recuperação, está na máxima, né, enquanto eu estou gravando aqui, então é a mesma coisa, ó, a bolsa do o Eurostock 50 está na máxima, prestes a romper média de 21 e tem um Arami entre os dias 9 e 10. Eu não posso falar que é uma configuração de venda. Mesma coisa, Paris está caindo, só que está na máxima do dia e tem uma ave migratória, né? Aqui no gráfico diário. Reino Unido. O Reino Unido é sempre a bolsa diferente, né? Apesar de não estar perto da máxima, tem sombra inferior. Reino Unido é sempre a bolsa diferente. É tipo aquela madrinha que o vestido de todo mundo é preto, é azul marinho, ela vai de verde porque ela não lembrou. Então é a bolsa do Reino Unido, é diferentinha. EWZ sugere aqui a formação de um fundo. Tem que preservar a mínima do dia 10 a 29,90. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, talvez esteja montando aqui um topo mais baixo que o anterior. E eu trabalharia com 13,64 como referência, porque é um topo imediato, né, que derrubou o preço a partir do dia 15 de março. E o VIX está subindo, mas eu venderia a VIX nesse patamar. Venderia aí a 33, 34 para zerar a 28, 27. Bolsas americanas não têm direção única, mas está bem depreciado, né? Qualquer arrefecimento no lockdown chinês ou algum Fed Boy aí pode trazer esse preço para 33.200, onde está a média de 21 no Dow Jones. O S&P pode repicar para os 4.200 pontos aqui. E o S&P é um sinal interessante de fundo, né? Porque ele o faz na mesma região que o fez em março do ano passado, um candle verde mostrando algum nível de equilíbrio. O índice Nasdaq é o mais detonado. Se ele deixar aqui um padrão penetrante subindo um pouco mais, pelo menos até a média deve voltar nos próximos dias, sem esquecer que tem um gap aberto aqui em cima, né? Uma das boas novas de hoje são os títulos americanos de 10 anos. Eu acredito que continue essa queda pelo menos até o 2.717, isso é muito bom, é uma referência, né, para as nossas pretensões. E o petróleo deve continuar de lado aqui truncado, né, com leve viés de alta. Ele, quando sobe, privilegia empresas ligadas ao setor, mas penaliza, por exemplo, a inflação. O minério de ferro mostra alguma reação em Singapura, talvez aqui configurando um fundo. O ponto-chave seria romper 133,25, que projetaria o preço a 146,95 no curto prazo. Nikkei fechou o gap finalmente, então vamos ver se agora sobe, mas tem outro aqui embaixo, né? Acho que vai seguir o fluxo internacional e Bolsa de Xangai deve consolidar os valores aqui acima de 30, né, de 3.083, média de 21 e vira 3.300 no curto prazo. Essa é a minha leitura. O mini índice acima de 106 mil pontos. Eu quero ver falar que vai fazer esse movimento aqui embaixo. Depois que acontece, ficar lendo o gráfico é mole. Eu quero ver adiantar o movimento, botar a cara a tapa como a gente põe no Telegram e aqui no YouTube. Pessoal, eu vou fazer alguns balanços corporativos. Eu não sei se eu vou fazer todos agora. Mas eu vou fazer alguns aqui, deixa eu colocar. Então, Minerva, por exemplo, né, que é BIF3. Né? Então, BIF3 é um ativo que vem em tendência de alta. Eu não compraria nesse patamar porque eu acho que tem ações mais descontadas. Quem está comprado tem que tomar cuidado com 12,48, que ela pode formar um M aqui. Ok? Então, uma reação forte pós-balanço. Sula 11. Sul América. Nesses níveis,
Poderia comprar? Poderia, mas eu preferiria Porto Seguro ou até a Caixa Seguridade, sendo bem sincero. Ultrapar, o GPA3. Também eu estou falando de ativos que divulgaram seus números, né? Ultrapar é um ativo duro de operar. Ela tem movimentos bem complexos de interpretar. Está acima de um fundo anterior a 12,86 e ela acionou, né, um doji pernal, tá 12,09, então uma situação de compra, mas não seria um ativo que eu escolheria operar. Aí nós temos JB SS3. Né? Acionou o martelo a 35,86, acho que tem espaço até a parte alta desse canal. Eu trabalharia na compra. Copel, né, que a gente já estudou. SLC Agrícola. Essa é uma outra que a gente teve em carteira também, ela deu trabalho, né? Mas não agora, já faz um tempo. Está em tendência de alta, é ativo para bater renda fixa. Eu não compraria mesmo com essa queda, eu preferiria ativos que estão formando fundo, como ela fez aqui, por exemplo, no final do ano passado. Aí nós temos Santos Brasil. Essa sim, né? A gente acredita muito no ativo. Uma reação fantástica, né? Então, essa ação vai longe, né? Nós acreditamos muito nela. É ação para R$20, assim, quando o mercado engatar uma sequência de alta, uma barra elefante de ignição sobre uma LTA. Tem Marisa, a Mar 3. É uma ação que pode triplicar de preço, na minha opinião, no médio prazo. É uma baita de uma compra. Está reagindo bem ao balanço. Aquela história, o pior ficou para trás. Acima de 2,16 ela pode voltar a 3,40. Então, compra, né, sem dúvida nenhuma. VIT, essa empresa eu não lembro o código. VIT3. Eu não conheço muito bem essa empresa, sou bem sincero, a indústria de processamento de produtos químicos agrícolas. Olha, está abaixo, está acima do fundo anterior no 11,36. Acho que é uma boa compra com stop abaixo da mínima de hoje. Mas eu prefiro empresas que estejam fazendo fundo mesmo, tipo a Marisa, ou uma barra de ignição, estilo Santos Brasil. Aí Tenda. Aí na tela. Eu prefiro o Melk, Cure e JHSF, mas se eu fosse escolher alguma coisa entre a compra e a venda, eu compraria. Mas assim, empresas de moradias mais populares, eu preferiria a Elbor, por exemplo, em relação à Tenda. Tem a XP, né, que anunciou uma plataforma hoje, e é uma empresa que faz parte das nossas carteiras. Pode ser o estopim para a formação de um fundo, pode ajudar, acho que está muito depreciada, assim como o BPAC no Brasil. Tem a Alço. Divulgou balanços também. Movimento bem interessante, ó, padrão penetrante, faz a pausa, a barra de ignição, acima de um fundo anterior, uma configuração excelente para compra. A Ibrap 11, no grupo Soma primeiro. Ó, pegando numa fase embrionária, fundo mais alto que o anterior. Eu gosto desse tipo de formação. Você pega numa fase embrionária, tem stop curto, ó, rompendo média de 5. Se vencer como resistência a 12,06, deve acelerar bem essa alta. Aí Bradespar, BRAP 4, que é basicamente Vale, né? É um espelho da Vale. BRAP 4. Então, se eu compraria a Vale, eu compraria a Bradespar, sem novidades. Aí tem Light. Essa já fez parte de carteira nossa umas 3 vezes, com muito sucesso. Teve uma carteira que a gente trabalhou 2 vezes com ativo. Hoje eu preferiria uma CEMIG e tal, mas a configuração favorece uma compra mais descontada, mas é uma ação
que tem alguns fundamentos um pouco controversos. Eu não compraria a Light, sendo bem sincero no momento. Aí temos Taesa, para finalizar. TAE 11. Essa eu compraria. Pô, professor, mas você está comentando todas essas empresas de energia. Pô, você está pegando um baita de um gap aberto, fazendo o padrão penetrante pós-balanço. Então, para bater renda fixa, seria uma boa combinação com Itaúsa, por exemplo. Aí tem Braskem. E aí Braskem finaliza, BRKM5. Essa não precisa falar nada, né? Eu já tinha comentado que se fosse colocar um ativo extra em carteira, na região de fundo anterior de novembro do ano passado, canal de baixa, essa daqui eu compraria fácil. Ok? Então é isso. Muita saúde, muita paz e prosperidade a todos. Contem sempre com a Top Traders, pessoal. Vamos em frente, firmes na luta. Manterei a todos informados. Muito obrigado pela sua atenção. Juntos somos mais fortes e vamos vencer esse momento adverso e depois passar uma temporada virtuosa, focando no educacional com a cabeça tranquila. Muito obrigado, vá.